Olá! Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, sobre a metodologia utilizada em escritório para a marcação ou locação de um poço tubular d'água. Quando o cliente me procura, pessoal, eu faço duas perguntas: qual o município da propriedade e qual o tamanho da sua propriedade, ok? Então, propriedades relativamente grandes, por exemplo, acima de 10 hectares, lembrando que 1 hectare corresponde a um campo de futebol. Então, propriedades acima de 10 hectares, menos também, isso depende muito da minha análise, eu faço uma análise prévia de escritório. Porque imagine que eu vou numa propriedade onde tem uma área de 10 campos de futebol e eu vou ter que percorrer toda essa área, isso vai ser inviável em termos de desgaste energético, custo, etc. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma análise prévia de escritório para que eu diminua essa área em termos de manchas de maior potencialidade, para que ali tenha um poço tubular d'água, através da locação e da marcação. Então, quando eu consigo diminuir essa mancha, quando eu vou in loco, isso é um termo técnico, né, em campo, eu consigo ter um sucesso maior, porque eu vou desprender menos energia e vou ter um sucesso maior na marcação e na locação de poços tubulares d'água. Fábio, qual é a metodologia que você usa para escritório? Bom, pessoal, é uma metodologia completamente técnica, ok? É uma metodologia da área da engenharia, agrimensura, georreferenciamento. Então, é uma metodologia, inclusive, utilizada por geólogos, geofísicos, né, especialistas nessa área de águas subterrâneas. Bom, pessoal, são 5 metodologias que eu utilizo na análise de escritório. A primeira é o estudo hidrogeológico. Isso é bem interessante. Hidro, água, geológico, geologia. Então, a água que está contida na geologia daquele local. Então, isso é muito importante. O outro estudo que eu faço, pessoal, é o estudo topográfico, ok? Então, estudo topográfico, eu vou definir as linhas de dreno, que é o que a gente conhece como talveg, divisores d'água, né? Como o próprio nome está falando, então a água bate, ela escorre e vai para um local específico em função da deformidade do terreno, que é uma deformidade que pode ser um aclive, ok? Uma subida, ou um declive, que é uma descida. Então, esse topos, essa grafia, por isso que é topografia do terreno, vai me dar parâmetros de como é o comportamento fissural, por exemplo, do sistema subterrâneo, né, do sistema rochoso que ali tem naquela região. Bom, outro estudo muito interessante, pessoal, é o estudo hidrográfico, ok? Hidrográfico nada mais é do que o estudo dos rios e riachos que compõem aquela região. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o rio, pessoal, ele é alimentado pela água subterrânea, então isso é um bom sinal, e pela água da chuva, através do ciclo da água. Então, imagine aqui, ó, que meu braço é um rio de maior altitude, local de menor altitude. Então, o rio ele sempre vai por gravidade, ok? Ele vai da nascente em direção ao mar. Só que esse rio aqui, ó, pessoal, ele é alimentado, ó, nessa direção por águas subterrâneas, nessa direção aqui, ó. Então, se eu tenho um rio próximo da propriedade do cliente, isso é excelente, porque me dá um bom indício de que ali tem água subterrânea, ok? E se for um rio perene o ano todo, aí isso é que é fantástico. Bom, outro estudo, pessoal, é o estudo de vegetação. Então, isso é muito importante. Então, se naquela região tem uma vegetação arbustiva, de grande porte, verde, é indicativo que no sistema do solo, o solo é um sistema vivo. Lembrando, viu? Solo tem vida, é um sistema biótico. Então, se essa vegetação tem essa característica, significa dizer que no solo tem água. Se no solo tem água, na rocha também tem água. Então, isso é um bom indício. Aquela vegetação verdinha, rica em cloroplastos, em clorofila, isso é muito bacana. Então, esse estudo também ele é muito válido. Outro estudo, pessoal, é o estudo pluviométrico. Esse é fantástico. Pluviométrico, estudo da chuva. A quantidade, 1 milímetro, a quantidade de chuva que cai naquela região. Porque, através do ciclo da água, o sistema subterrâneo, ele tem essa recarga. Então, quanto mais chuva tiver, maior a possibilidade de ter uma quantidade
de água subterrânea. Então isso é muito legal. Então todo esse estudo eu faço antes de ir na propriedade do cliente, quando essa propriedade é de grande extensão. Lembrando que de um todo eu reduzo. Quando eu vou para campo, em loco, que é um termo técnico, né? Eu faço o estudo e a partir daí a gente tem um sucesso muito bacana. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, de um cliente que eu estou para atender. Então eu já fiz análise de escritório no estado de Minas Gerais, né? Então, só para vocês terem uma ideia, são mais de 200 hectares. São mais de 200 campos de futebol. É muito grande. Imagina, eu não fazer esse estudo, ir direto para essa propriedade de 200 hectares e percorrer toda a área, todo o perímetro. Isso é inviável, isso não é impraticável, não se faz. Então vou mostrar um exemplo aqui desse estudo, ficou bem interessante. Eu vou começar, pessoal, com um estudo topográfico, ok? Eu quero que você... Pronto, pessoal, essa aqui é uma planta que eu plotei. E aqui, ó, pessoal, vejam que interessante. Essa mancha amarela é toda a área de estudo, ó, 200 hectares. Então muito grande. Então, através de um estudo topográfico, mais especificamente das curvas de níveis, curva de nível é esse traço aqui, ó, pessoal, observe, ó. Tá vendo? Isso aqui é curva de nível. O que é curva de nível? É cota de mesma altitude no terreno equidistante. A cada 1 metro, 2 metros, 5 metros, isso a gente define. Então, pessoal, toda a área de estudo aqui, ó, essa área aqui amarela, ó, 200 hectares. Agora imagine, pessoal, eu ir para campo e percorrer toda essa área. É inviável. Então, o estudo topográfico, através dos divisores d'água, através dos talvegs, irão me dar pontos de maior potencialidade onde eu possa encontrar uma fratura legal. Então, o programa que eu utilizo aqui, ó, pessoal, é o AutoCAD. Então, isso aqui é algo bem técnico. Aí, AutoCAD é um programa utilizado aí por engenheiros, arquitetos, né? Geofísicos usam também. O geólogo ele utiliza mais o ArcGIS, né? Então eu gerei toda essa curva de nível aqui, ó, tá vendo? Gerei também os cortes, os perfis aqui, ó, longitudinal, que é como se fosse um corte, como se fosse, não é um corte aqui, ó, longitudinal ao terreno, e cortes transversais nas áreas de maior potencialidade para identificar a água subterrânea. Então observem, pessoal, que é algo completamente técnico aqui, ó. É muito legal esse trabalho, muito legal mesmo. E associado a isso, pessoal, utilizo o Google Earth aqui, ó, para gerar também a curva de nível. Isso é bem bacana, né? Então essas informações acabam que jogando no AutoCAD através de um plugin bem legal, e aí forma essa malha em 2 dimensões. Bom, pessoal, aqui, ó, ficou o seguinte: a área de maior potencial para se ter água nessa propriedade aqui foram 4 pontos. O primeiro ponto e o mais interessante é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de se ter o maior potencial de água, ok? O segundo ponto aqui, ó, foi esse. Aqui o terceiro, esse aqui, e aqui o quarto. Inclusive a propriedade onde reside o cliente é nessa região aqui, ó, ok? Mas não necessariamente vai ser a melhor para ter água. Então nessa região aqui é mais interessante isso, porque aqui tem um escoamento de água. Então é mais ou menos aqui, ó, é como se fosse essa posição aqui, ó, um local de maior altitude para um local de menor altitude, nessas 2 deformidades aqui, ó, nesses 2 morros. Então a água escorre por aqui, ó, uma zona fraturada e outra zona fraturada aqui, ó. Então o cruzamento dessas 2 zonas fraturadas me dá uma grande potencialidade. Eu utilizo, pessoal, uma coisa muito interessante, que é a teleradiestesia, que é a radiestesia à distância. Fábio, é possível marcar um poço à distância usando a radiestesia? Sim, com certeza. Isso é um tema bem polêmico, mas no decorrer da história eu vou falar sobre isso aí, pessoal, ok? Então, com a teleradiestesia, encontrei também aqui, ó, essa zona fraturada, esse cruzamento, ó. Cruzamento 1, esse pontilhado, e cruzamento 2. Então, tanto com a teleradiestesia, como com análise topográfica e como com os perfis de corte, no caso transversal, esse ficou sendo o ponto de maior potencialidade. Número 2 aqui, número 3 aqui, número 4 aqui. Então, pessoal, quando eu for no terreno, eu vou me concentrar nessa área aqui, ó, é a área de maior potencialidade. Obviamente eu vou falar com o cliente, ó, encontrei 4 áreas de grande potencialidade. Área 1,
área aqui, ó, 2, área 3 e área 4. Simplesmente ele pode chegar para mim e dizer: Fábio, eu quero nessa área. Beleza, mas eu vou deixar ele ciente que a maior potencialidade é aqui, pessoal. Então isso é um estudo muito bacana da topografia do local, né? Então com isso aqui a gente consegue diminuir essa mancha de forma muito significativa. E o programa que eu utilizo aqui, pessoal, é o AutoCAD, né? Um programa muito bacana, onde eu faço a plotagem. Ele tem um plugin que fica conectado ao Google Earth. Então o Google Earth é um programa que eu utilizo muito, né, para a geração das curvas de níveis, da poligonal do terreno, etc. Ok? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o estudo hidrogeológico desse perímetro aqui, ó. Vou abordar um pouquinho aí para mostrar como é que é feito esse estudo hidrogeológico. Esse aqui é o topográfico. Vamos agora para o hidrogeológico. Foi show! Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o estudo hidrogeológico, ok? Esse aqui é um site do CPRM. Esse site ele é muito legal, é um site oficial do governo, onde está catalogado todo o sistema geológico do Brasil, né? Deixa eu virar um pouquinho aqui para vocês observarem aqui, ó. Depois eu vou falar de forma detalhada sobre esse site, ok? Você pode acessar, ele é livre, então ao você acessar, você vai ter todos os dados geológicos, hidrogeológicos da região de estudo. Então esse MG aqui, ó, é do cliente, esse ponto aqui, Minas Gerais. Então se eu quiser observar como é o comportamento hidrogeológico, eu ativo aqui essa função, pessoal. E aí a partir daqui, deixa eu detalhar aqui, ó, eu já vou conseguir ter informação do sistema hidrogeológico. Ele demora um pouco a processar. Aqui, ó, tá vendo? Que legal. Depois eu vou mostrar como vocês devem usar, mas aqui é um sistema cristalino, ó, ok? Tá vendo? Então, sistema cristalino, então a gente vai buscar água em fraturas. É um sistema fissural, ok? A mancha é essa mancha verde, então quando eu clico em cima, ele me dá a composição aí da hidrogeologia, né? Então isso é muito bacana. Outra coisa bacana aqui, pessoal, deixa eu desativar aqui, são os poços cadastrados e catalogados próximo à propriedade do cliente. Então quando eu clico aqui, ó, poços na região, ele começa a me dar os pontos aqui, ó. Vejam que legal isso aqui. Tá vendo? Então aqui, ó, pessoal, tem esses pontos em azul aqui, são poços na região, poços existentes. E a partir desses poços existentes, eu tenho uma estimativa da vazão da hidrogeologia do local. Por exemplo, esse pontinho aqui que está bem próximo da propriedade do cliente, tem uma vazão excelente, ó, 40 metros cúbicos por hora. Então, quando a gente estima a vazão, não estimamos de forma aleatória. Estimamos através de estudos hidrogeológicos, que são os estudos da hidrogeologia cadastrada no banco de dados do governo federal, né, que o órgão é o CPRM. Então, isso aí é o estudo hidrogeológico. Então, aqui no Google também, pessoal, eu baixei um plugin, né, e esse plugin ele dá a possibilidade de termos essa informação aqui. Então aqui a propriedade do cliente, ó. Agora ficou branco porque eu ativei a função, mas a propriedade do cliente está aqui, ó, nessa ponteira aqui. Então quando eu clico aqui, ó, ele me dá a litologia, que é granito, né, que é característico de um cristalino aqui, ó, a era geológica, né, que é o proterozoico, é bem antiga aí. Então todo cristalino ele está aqui nessa faixa proterozoico, né, que é da era aí pré-cambriana, ok? E aí tem outros dados também, a estimativa da vazão é entre 3 e 10 metros cúbicos. Então esse estudo hidrogeológico, pessoal, ele é muito importante, é um estudo fantástico, ok? Então eu já fiz o estudo topográfico, já fiz o estudo hidrogeológico. Show de bola! Vamos agora para o próximo estudo. Pronto, pessoal, isso agora é o estudo hidrográfico, né? São os recursos hídricos do Brasil. Então quando eu ativo a função, ela está ativada agora. Eu vou ativar novamente
para vocês observarem como é a mudança aqui na estrutura. Eu estou mostrando todo passo a passo, eu não estou mostrando com detalhe. Isso mais adiante eu posso mostrar para vocês. Então observe aqui, ó, que a gente já tem, ó, um rio aqui, ó, que legal. Quando eu clico aqui, ó, ele já diz o tipo de rio. Então, próximo da propriedade aqui do cliente, eu tenho esse rio aqui. Isso é um bom sinal. Deixa eu ver como é que flui esse rio, para que lado flui. Bom, isso é legal. Essa é a dica de ouro, viu, pessoal? Olha, toda vez que você tiver um ângulo agudo aqui, ó, entre dois braços de rios, o sentido do rio é nessa direção. Então, esse é o ponto mais alto, de maior altitude, e um ponto de menor altitude. Então, o fluxo da água é nessa direção aqui, ó. Então, o mar tá para essa direção. Se eu diminuir o zoom aqui, a gente vai observar que o mar tá para cá mesmo. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa legal, ó. Toda a água ela tá escorrendo nessa direção, ó. Olha aqui o mar. Tá vendo? É batata. Então, a água do rio, pessoal, sempre vai por gravidade de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, ok? Então, aqui, ó, próximo à propriedade do cliente, eu tenho esse rio, um braço de rio aqui, ó. Na verdade, uma bacia, né? Bacia do rio Jequitinhonha. E tenho esse outro aqui, ó, do rio. Pronto. Então, essa bacia é um braço do rio Jequitinhonha. Legal. Então, o estudo hidrográfico, pessoal, mostra que essa região aqui é uma região também muito bacana para encontrarmos aí uma boa vazão em função da recarga, ok? Então tem um sistema subterrâneo, ó, pessoal, que alimenta esse rio aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó, alimentando esse fluxo d'água aqui, ó. Então tem fraturas no sistema litológico, na geologia cristalina, que vai nessa direção aqui, ó. E essas fraturas, elas podem ter quilômetros de comprimento, ok? E até dezenas de metros de largura, pode ter 50 centímetros de largura, né? Então a zona fraturada é uma zona bastante complexa. Então, pessoal, isso aí é o estudo hidrográfico, para que vocês observem como é complexo. Não é só chegar e fazer uma locação de uma forma aleatória. Então tem todo um estudo de escritório, né, que através desse estudo técnico conseguimos potencializar de forma significativa o acerto na identificação das águas subterrâneas. Isso é muito bacana, pessoal. Show de bola! Então aí, pessoal, vocês observam a complexidade do estudo. É um estudo técnico, é um estudo de engenharia. Como eu tenho formação em engenharia agrícola e ambiental, então essa parte técnica ela conta muito. Eu já trabalhei por anos na área de pedologia, geologia, na Embrapa Solos, né, para a identificação de áreas para irrigação no projeto da transposição do São Francisco, isso no estado da Bahia, Ceará, aqui Pernambuco e outros estados também. Isso me deu uma experiência muito grande. Então eu zelo muito por essa parte técnica, ok? Dessa parte científica, essa parte acadêmica, e prezo muito pela ciência milenar, que é a radiestesia. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um livro bem interessante, ó, de radiestesia, né? De Antônio Rodrigues, Radiestesia Prática e Avançada. Depois eu vou falar sobre algumas literaturas para que vocês fiquem bem aí por dentro, né? Essa outra literatura aqui, ó, específica em poços tubulares d'água, para vocês observarem que a junção das duas técnicas, ciência milenar com ciência moderna, temos um sucesso completamente significativo na identificação de águas subterrâneas e não garantido. Infelizmente, no momento não é garantido. Então, não pode ser ainda 100% de certeza, exceto estudos em aquíferos, como o aquífero Saga, né? O sistema de água da Amazônia ou o sistema Guarani. Ok? Então, o estudo hidrogeológico é um estudo muito importante, o estudo topográfico, hidrográfico, estudo de vegetação também, e o estudo de índice pluviométrico, que é a chuva que compõe aquela região. Então, pessoal, é isso. O estudo ele é muito bacana, é um estudo técnico, eu prezo muito por isso, reforçando mais uma vez. Pessoal, eu vou dizer uma coisa, você que é radiestesista, vá atrás de conhecimento, não fique parado não. Vá atrás de conhecimento. Hoje está fácil você ter conhecimento para que você potencialize o seu acerto, ok? Nesse projeto aí de O Caçador de Águas, utilizando a radiestesia geofísica, eu vou estar postando sempre vídeos ensinando a você como utilizar das ferramentas. Então, como você acessar o banco de dados hidrogeológico
do Brasil, de uma região específica. Esse vídeo foi de uma forma mais genérica para mostrar que o estudo ele não é um estudo empírico, que não é um estudo aleatório, e sim um estudo técnico, é um estudo completamente técnico e organizado. É isso, pessoal. Lembrando que infelizmente ainda não é 100%. Aqui no card ao lado, pessoal, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Acessa, né? E você vai entender de que não é garantido ter água, mas com o somatório das técnicas a gente tem uma potencialidade muito grande no sucesso da identificação das águas subterrâneas. Foi show!